Coronavírus ou Covid-19. Esse é o assunto do vídeo de hoje. Qual o impacto no futebol que esse vírus está causando? Sejam muito bem-vindos e vamos em frente que o assunto rende. Bom, galera, a gente está vendo aí que o impacto do coronavírus ou Covid-19 está sendo muito grande a nível global. E é óbvio que o futebol não ficou de fora. Os principais campeonatos no mundo, na Europa, foram cancelados e suspensos. E não tem previsão de quando vai voltar ou se será retomado ainda essa temporada. Na Inglaterra, por exemplo, os clubes se reuniram para entrar em comum acordo para encerrar a temporada e dar o título para o Liverpool e que a classificação ficasse como está, né? Mesmo que os que foram rebaixados, que ainda tinham chance, não se oporam a essa decisão em comum acordo com os outros clubes para que o bem do ser humano fosse prioridade nesse momento ao invés de resultados esportivos. O que para mim foi uma atitude belíssima dos clubes ingleses e uma atitude transparente e moral da UEFA em paralisar tudo. É óbvio que nem todas as federações obedeceram, né? A gente sabe que na Turquia o campeonato não parou, na Ucrânia e na Rússia a bola ainda rola, mas em seus principais campeonatos que ficam mais em evidência, como o italiano, o inglês, o espanhol, o francês e o alemão, já está tudo suspenso e cancelado e não se sabe se essa temporada ainda vai ser retomada. A Itália foi quem mais sofreu com esse impacto. O maior caso de jogadores suspeitos e confirmados são do futebol italiano. E a Federação Italiana decidiu, por meio disso, suspender tudo, cancelou tudo, não tem mais jogo nenhuma divisão no país inteiro. As pessoas estão sendo orientadas a não sair de casa para que não corra o risco de absorver o vírus, né? Nos Estados Unidos também teve um impacto enorme. Talvez aqui na América Latina é o país com mais casos de confirmados e suspeitos. E jogadores da NBA, né, que é o esporte mais popular dos Estados Unidos, já foram confirmados com o vírus. E tá todo mundo com medo, porque nos Estados Unidos o esporte nunca para. Feriados, Ano Novo, Natal, o esporte nunca para. Nunca para. Tem esporte todo dia lá nos Estados Unidos. Então, simplesmente parar do nada foi um caos muito grande. E os resultados confirmados já desse coronavírus, tanto no esporte quanto fora dele, já são muito grandes. É uma pandemia que simplesmente chegou e não deu recado, simplesmente tomou conta. E é alarmante o estado que os Estados Unidos estão sofrendo por conta dessa pandemia. A Conmebol, aqui na América do Sul, também decidiu suspender as competições sul-americanas, né? A Conmebol, em uma reunião com a sua comissão, decidiu por tempo indeterminado suspender a Copa Libertadores e suspender a Copa Sul-Americana. Também não se sabe quando vai retomar, né? Tinha prevista aí a Copa América para o meio do ano, também já não está confirmada se vai ser realizada no meio do ano. A primeira e segunda rodada das eliminatórias da Copa, que estava prevista agora para o final de março, já foram canceladas. Então é um impacto de nível global, né? E o futebol não deixou de sofrer, infelizmente, com esses casos, né? É óbvio que a vida humana está em primeiro lugar. Dá-se um jeito, cria-se novas datas e tudo se resolve com o tempo. Qualquer coisa pode ser resolvida, tudo pode chegar a um acordo. O que não pode fazer é colocar a vida humana, a vida de atletas e torcedores em risco. Então aqui vai a minha honrosa satisfação em ver que tanto a UEFA quanto a FIFA e também a Conmebol e as federações dos esportes dos Estados Unidos decidiram se precaver e colocar a vida humana em primeiro lugar, suspendendo tudo para que ninguém corra o risco. Mas estamos aonde?
no Brasil, o país do futebol. Agora eu pergunto, por que a CBF não suspendeu os jogos? A gente está vendo que os jogos estão sendo realizados sem públicos. Mas aí eu pergunto, a emissora que estiver trabalhando na transmissão do jogo, vamos supor que alguém da equipe de reportagem ou da equipe de jogadores ou comissão técnica, enfim, estiver contaminada pelo vírus e ainda não sabe, tem contato direto com os jogadores, por sua vez, têm contato com a imprensa por causa das entrevistas e a imprensa tem contato com o mundo aqui fora. Então, não adianta nada você impedir um público de entrar, porque esse mesmo público estarão em outros locais que podem ser contaminados. Essas pessoas que vão no estádio, elas trabalham, estudam, andam pelas cidades que podem ser contaminadas de qualquer forma. Então, para mim, é uma estupidez. Tem que ser suspenso tudo. Não pode ter mais jogo. A CBF tem que fazer como fez a Conmebol, como a UEFA, né? E suspender tudo. Porque qualquer um que não vai ao jogo pode pegar o vírus em outro lugar. Os jogadores também têm família, também saem, também passeiam, podem pegar essa epidemia em outro lugar e acabar passando para alguém que trabalha no clube ou para algum repórter. O repórter vai passando para os seus companheiros e vira um caos. Então não tem porquê colocar jogos só sem público, e nem são todos. Eles deram prioridade, por exemplo, em São Paulo, no Campeonato Paulista, os jogos que são realizados na capital foram sem público. Mas os jogos que foram no interior tiveram público. As pessoas que moram em Campinas, que teve jogo, as pessoas que moram em Bragança Paulista, que teve jogo, não viajam para fora do país, não podem ser contaminados só porque moram no interior, não tem o menor cabimento. Isso não existe. E o impacto que isso pode causar, eles estão dando a entender o seguinte: vamos esperar para ver se a coisa fica feia, aí a gente entra com alguma solução. Porque, até onde se sabe, o Ministério da Saúde ainda não deu aquele aval de que a coisa está feia, né? Mas a gente vai esperar ficar ruim para fazer alguma coisa? Vai esperar virar um caos para poder fazer alguma coisa? Até porque, vamos usar um pouco a lógica. Se for evitado a partir de agora, pode ser que, por exemplo, a gente suspende tudo. A CBF suspendeu as rodadas. Um mês. Daqui a um mês, se as coisas estiverem controladas, se o número de casos não tiver aumentado, tiver sido controlado ou diminuído, aí a gente pode ter certeza que aos poucos os campeonatos podem voltar e continuar. Mas sabe por que isso não acontece? Porque vai ter um impacto financeiro negativo muito grande e eles não querem perder dinheiro. Ninguém quer ter um déficit, né? O Botafogo, com os jogos no seu estádio, com o público já tinha déficit. Sem público, de onde é que vai vir a renda? Não é verdade? O Flamengo, olha quanto o Flamengo não deixou de lucrar. Vai ter prejuízo de qualquer jeito. Só que aí a CBF tem que tomar a decisão. O que é prioridade? Perder um dinheiro ou correr o risco de uma pandemia se espalhar? Entendeu? Então tem que ser feito algo urgentemente. Entendeu? Isso não é brincadeira. Se você for comparar aí, por exemplo, com a gripe espanhola, que veio mais ou menos, acho que se eu não me engano, em 1918, 1919, né, com os soldados vindo da guerra, matou cerca de 100 milhões de pessoas. E naquela época, era praticamente a metade da habitação do planeta. E 2 anos depois, em 1920, teve Olimpíadas. Então não é o fim do mundo. Se pode ser controlado agora antes que fique pior, por que a gente vai esperar o pior acontecer? A CBF tem que acordar. Tem que acordar. Isso não pode ficar assim, gente. É um assunto muito sério.
vidas em jogo, vidas de atletas, de familiares que dependem desse atleta. É um conjunto de coisas. A vida humana tem que ser colocada em primeiro lugar nesse caso. E não tem para onde correr. Ou você escolhe ter prejuízo de vidas ou de dinheiro. O que é que vale mais? O ser humano ou o dinheiro? Bom, galera, esse é o assunto do vídeo de hoje, né? É um pouquinho longe aí do que a gente está habituado, mas eu não podia deixar de falar, tá bom? Deixa o seu joinha aqui, se inscreve no canal e aperta o sininho para você receber notificação, tá bom? E deixa lá nos comentários a sua opinião sobre o que a CBF está fazendo, ou sugestão de vídeos, coloca lá sua sugestão, sua opinião, enfim, tá bom? É isso, a gente se vê numa próxima. Até mais!